Introdução ao estudo da hemodinâmica. Todos os vasos do corpo, eles são distensíveis, que é o que dá habilidade a eles de contrair e relaxar para regular a pressão arterial e seu fluxo sanguíneo. As veias, como elas têm menos tecido muscular do que as artérias, elas são muito mais flexíveis, o que para elas é favorável. Para estudar a hemodinâmica, precisamos ressaltar alguns conceitos. O primeiro é o de fluxo. O fluxo é medido pelo litro de sangue por minuto transportado em um vaso, litro ou mililitro. O fluxo de sangue é afetado por duas propriedades: a diferença de pressão nos vasos e a resistência deles. Pode ser feita uma associação com a lei de Ohm. A lei de Ohm na física indica que a corrente é igual a DDP sobre a resistência, fazendo com que a DDP seja diretamente proporcional à corrente e a resistência seja inversamente proporcional. De forma análoga, quando temos o fluxo de sangue, quanto maior a diferença de pressão entre os vasos, maior o fluxo de sangue. Quanto maior a resistência dos vasos, menor o fluxo de sangue. Também. O fluxo de sangue geralmente ele vai ser laminar, o que é um fluxo bom de sangue. E o sangue ele é transmitido de forma correta, de forma uniforme, e ele corre uniformemente pelas artérias. Mas quando esse fluxo é afetado, ele pode ser turbulento, o que geralmente acontece devido a alguma condição patológica. O sangue não flui corretamente e fica turbulando pelas artérias, o que diminui bastante a eficácia do fluxo sanguíneo. Outro conceito que precisamos entender é a distensibilidade vascular. Distensibilidade é a capacidade que um vaso tem de aumentar o seu diâmetro. É a propriedade de distensibilidade que impede um pico muito elevado de pressão a cada sístole que o coração realiza. Note que as veias são muito mais distensíveis, por isso elas são menos sensíveis a mudanças drásticas e alterações no fluxo sanguíneo, não sendo tão afetadas quanto as artérias são pelas mesmas mudanças. Algumas artérias podem ter até 8 vezes menos de sensibilidade do que algumas veias. Por isso que, nas artérias, quando há uma diferença de cerca de 300 ml de uma pressão para outra, a artéria já pode sofrer uma lesão, já pode ficar danificada. Já as veias podem sofrer alterações de até 1 litro de diferença, 2 litros de sangue, e permanecerem inalteradas. Mas a distensibilidade não atua sozinha. Ela atua junto com a elasticidade vascular, que é a capacidade de um vaso de voltar ao normal depois dele se distender. A cada pulsação, a elasticidade e a distensão atuam juntas para favorecer o fluxo de sangue, o que aumenta o seu rendimento. Os vasos, a cada pulsação, eles vão contrair e relaxar, eles vão se distender e se esticar para garantir que o fluxo de sangue vai ser maior favorecido e bem transportado durante seu percurso no corpo. É assim também que o sistema nervoso simpático e parasimpático utilizam da elasticidade e da distensibilidade para regular o fluxo de sangue no corpo, conforme a necessidade. É por meio da distensibilidade e da elasticidade que o sistema simpático e parasimpático regulam que vasos ficam mais comprimidos, que vasos ficam mais dilatados. E também, por conta da distensibilidade, o fluxo pode ocorrer tanto na sístole como na diástole. A distensibilidade e a elasticidade, elas fazem os vasos expandirem durante a sístole e durante a diástole diminuir seu tamanho e pulsando o sangue que neles restam, garantindo uma melhor eficiência e melhor rendimento do fluxo sanguíneo. Quando a elasticidade das veias é afetada, é que podem surgir as varizes. Geralmente, para amenizar essa condição, é recomendado o uso de meias elásticas, que vão fazer o papel dessas veias que perderam sua elasticidade. O último conceito que precisamos entender para começar a estudar a hemodinâmica é a complacência vascular, que é a quantidade de sangue que pode ser armazenada em um vaso para cada milímetro de mercúrio de aumento de pressão. Ou seja, é o sangue que pode ser armazenado no vaso, dependendo dessa condição, a qual geralmente é o aumento de pressão. A complacência atua junto com a distensibilidade e a elasticidade para realizar aquele fenômeno que eu mencionei, de favorecer o fluxo de sangue por meio da preservação do impulso da diástole. É por meio da complacência, por exemplo, que os vasos capilares vão ter sangue distribuído tanto na sístole como na diástole. Em vasos pouco complacentes, o sangue só é distribuído pela sístole, passando imediatamente aos capilares. A complacência vascular também amortece os picos de pressão arterial que geralmente acontecem a cada pulsação, diminuindo a probabilidade de lesões vasculares. Vale mencionar, para terminar o vídeo, duas condições clínicas. A primeira é a estenose aórtica, que é causada pelo estreitamento da válvula aórtica.
A válvula que controla o fluxo sanguíneo do coração para todo o resto do corpo. Mas nessa condição, vai ter o acúmulo de cálcio nessas válvulas, o que vai dificultar o bombeamento eficiente do sangue. Os sintomas incluem falta de ar, dor no peito, fadiga e tontura. Fora a estenose aórtica, há também a insuficiência aórtica, que é quando essa válvula aórtica ela não vai se fechar adequadamente. Ou seja, vai ser permitido que o sangue flua de volta para o ventrículo esquerdo, prejudicando também o bombeamento do sangue periférico. Os sintomas envolvem também falta de fadiga, mas também podem estar associados com inchaço nos tornozelos. Muito obrigado por assistir.